Bom dia, meninas. A aula de hoje vai ser de cinética química. Só para que a gente entenda, a gente já argumentou que reagente gera produto. Isso gera um calor, a gente já viu em termoquímica. E aí agora a gente vai estudar o que pode fazer com que essa reação fique mais rápida ou mais devagar. E quais são os fatores que influenciam nessa rapidez ou nessa lentidão, beleza? Primeiro de tudo, a velocidade de uma reação é tipo velocidade de física, né? É a quantidade de reagente, que é produto, ou reagente ou produto, que é consumido ou produzido, e o intervalo de tempo gasto para isso. As quantidades normalmente são medidas em mol, tá? De quantidade de reagente, ou massa ou volume. E o tempo normalmente é dado em segundo, minuto ou hora. Então, em velocidade média, a gente tem ΔS sobre ΔT. Aqui a gente tem a variação de mol por litro, massa ou volume, sobre tempo. Quando a gente faz um gráfico, a gente tem reagente e produto. A gente tem que uma substância consumida, ela é máxima no início e depois ela é mínima, tá? Então, no final da reação, ela é mínima. E uma substância produzida, ela é mínima no início e máxima no final, beleza? Se eu tenho uma reação, A mais B igual a C, eu posso dizer que a velocidade de A sobre Azinho é igual à velocidade de B sobre Bzinho, que é igual à velocidade de C sobre Czinho. Os fatores que influenciam na velocidade são as teorias das colisões, porque tem a colisão basicamente efetiva, que é aquela em que de cara forma um elemento, e as não efetivas, que necessitam que a gente acabe tendo que fazer uma reação para chegar a outra para produzir aquele elemento, né? Então, nem sempre na natureza um composto ele de cara é produzido. Às vezes ocorre uma outra reação para que aí seja feita a reação real. Essa é uma efetiva e a outra não efetiva. O que depende é da frequência das colisões, porque moléculas com maior frequência de aparecimento na natureza, elas tendem a formar efetivas. Energia das colisões, então também tem que entender o grau de agitação das moléculas, porque se elas estão mais agitadas ou menos agitadas, elas formam mais ou menos colisões. E a orientação das moléculas, né? Elas têm que estar na mesma orientação para que elas cheguem do mesmo lado e formem o mesmo elemento. Outro fator que influencia na velocidade é a temperatura. Quanto maior a minha temperatura, mais rápida é a minha velocidade, porque ela agita a molécula. Quanto menor a temperatura, mais devagar. Isso porque, conforme eu tenho calor, né, temperatura, a molécula se agita muito e aí na teoria das colisões ela consegue se encontrar mais rápido. Outro fator que influencia na velocidade é a energia de ativação, que é a menor quantidade de energia necessária que deve ser fornecida aos reagentes para a formação do complexo ativado. Então, eu tenho reagente, produto, é essa curva que faz. E a gente já vai ver que daqui a pouco eu tenho uma coisa chamada catalisador que diminui essa energia e faz a reação ficar mais rápida, né? Então, a energia, ela demora um pouco mais a reação finalizar. A eletricidade, porque luz, molécula trabalha em formato diferente, porque é calor. Eletricidade e luz aqui estão na mesma situação. Pressão, a gente já viu em hidrostática, né? No nível do mar, a gente tem uma determinada pressão. Quando eu estou a uma determinada altura, a pressão é menor. Conforme a pressão é menor, as moléculas ficam mais juntas. E quando a gente está no nível do mar, elas ficam mais soltas. Aqui elas têm uma velocidade maior. E aqui elas têm uma velocidade menor. Outra questão que influencia são os catalisadores, aqueles que diminuem a energia de ativação e aceleram o processo da velocidade. E a concentração também, porque quanto mais concentrada, mais demora. E quanto menos concentrada, mais rápido fica. Basicamente, na lei da velocidade, se eu tenho A e B nos reagentes e os produtos depois, a velocidade de EK, que é a constante da velocidade que cada dever vai trazer para a gente,
A elevado a x, esse x normalmente é esse númerozinho que fica aí na frente, vezes b elevado a y. E y é esse bzinho que tá ali na frente.